Olá, meus amigos, amantes da filosofia. Hoje mais um podcast Filosofando essa Onda. Hoje vamos falar sobre Santo Agostinho. Você já ouviu falar de Santo Agostinho? Sabia que além de bispo da Igreja Católica e santo canonizado, ele foi um dos principais pensadores da filosofia patrística? Confira em nossa aula um pouco sobre a patrística e a vida e os aspectos da filosofia de Agostinho, o bispo de Hipona, que mais tarde ficou conhecido como Santo Agostinho. O que é a patrística? A patrística foi uma vertente filosófica que teve início no período da transição entre a idade da Antiguidade e a Idade Média. O nome patrística faz uma referência aos primeiros padres da Igreja Católica, que se dedicaram a desenvolver uma filosofia que se aproximava do pensamento cristão e do conhecimento religioso. Começa por volta do século V e recebe esse nome porque foi desenvolvida pelos chamados padres da Igreja. Santo Agostinho é um dos que tiveram uma certa relevância no contexto da patrística, sendo até hoje utilizado como referência filosófica e teológica. A patrística focou na disseminação do cristianismo, defesa da religião cristã, refutação do paganismo, se preocupava em adaptar os ensinamentos da filosofia grega, em especial as de Platão. Os padres ligaram o mundo das ideias defendido por Platão com as palavras de Deus. Assim, esse seria o lugar da verdade, ao qual todos tinham acesso. Dessa forma, partindo do princípio que todo ser humano seria capaz de entender a Deus através da sua revelação. A partir do conceito de Platão, que a alma é imortal e pertence ao mundo das ideias, e que o corpo é mortal e pertence ao mundo da matéria, os padres utilizam para fundamentar a ideia de que a alma é pura, pois é espiritual, e o corpo é o lugar do pecado, por ser matéria. O principal representante da patrística foi Santo Agostinho, e suas principais ideias foram fé e razão, e o providencialismo. Para Santo Agostinho não havia conflito entre fé e razão. Uma frase que é dele, que é preciso compreender para crer e crer para compreender. Santo Agostinho acreditava que a fé é representada pela Igreja e a razão pela filosofia, e que juntas chegariam à verdade, que seria Deus. Quanto ao providencialismo, Santo Agostinho acreditava que tudo que ocorre ao ser humano é pela vontade de Deus. E a providência, então, para que o ser humano pudesse encontrar a verdade, teria de aceitar que tudo que acontece em sua vida, as coisas ruins e as boas, é pela providência divina. E que conhecer a Deus seria suficiente para encontrar a verdade. E que o amor verdadeiro vem de Deus. E que Deus é o progenitor do espaço do tempo, passado, presente e futuro. E não há questionamentos possíveis sobre as suas intenções, sendo todas advindas de um ato de bondade. Num contexto geral, Santo Agostinho, se utilizando da filosofia de Platão, ele as cristianiza, colocando uma visão divina nessa metodologia de Platão. E sobre Santo Agostinho, quem foi esse homem que teve esse papel fundamental na Igreja Católica? Foi considerado um dos doutores da Igreja. Santo Agostinho de Hipona, por ter vindo da cidade de Hipona, no norte da África, que hoje, se eu não me engano, seria a Argélia, foi um filósofo medieval do século V, considerado um doutor da Igreja Católica, contribuiu por grande parte do pensamento cristão. Podemos dividi-lo em duas fases, uma pré-cristã e outra já depois de cristianizado. Santo Agostinho foi um jovem que buscava respostas através da razão. Inicialmente teve críticas ao Antigo Testamento por se opor à ideia de um Deus punitivo. Também teve contato com o maniqueísmo, mas posteriormente também se opôs por não aceitar a naturalidade do bem e do mal. E é importante saber que ele era uma pessoa tanto diferente. Era um jovem isolado, até mesmo depressivo. Ele dizia que faltava algo em sua vida. A sua mãe era cristã e queria converter ao cristianismo, mas ele queria se converter, mas não somente por sua mãe. Queria de fato entender que se fosse de fato a verdade para ele, o que fosse o caminho,
que ele deveria seguir. Então, logo de cara, por influência de sua mãe, ele foi ler o Velho Testamento. E por conta da ideia de um Deus punidor, ele rejeita, pois ora tem atitudes boas, ora atitudes ruins. E Santo Agostinho se afasta do Antigo Testamento. E não foi dessa vez que ele se torna cristão. E nesse momento que ele entra no maniqueísmo. Então, depois de muito tempo, estudo, de passar por várias correntes filosóficas, Santo Agostinho vai se deparar com a Epístola de São Paulo. E vai começar a ler a Epístola, e ele começa a se identificar mais com a ideia de que Deus, sobre a história de Jesus, e também terá contato com a obra de Platão. E ele começa a se identificar tanto com a filosofia clássica de Platão, quanto aos escritos bíblicos, sem ser o do Antigo Testamento. E aí ele começa a entender qual é o seu propósito e de como ele pode contribuir nessa vida através da filosofia. E aí que ele converte-se ao cristianismo, mas não só por aceitar um Novo Testamento, e sim se identificar que ele tem algo a contribuir com seus estudos, a sua leitura, a sua escrita. E é nesse momento que nós começamos a entender que Santo Agostinho agora se torna um filósofo neoplatônico, por usar como referência o conceito filosófico de Platão, mas cristianizando esses conceitos. E como podemos entender isso? Podemos pensar na filosofia de Platão, onde ele pensava em dois mundos, um sensível, que é o nosso, onde vivemos, e o mundo inteligível, onde é o mundo onde vivemos um dia e que logo podemos voltar. E Santo Agostinho também acreditava nisso, porém cristianizando essa ideia, que para Santo Agostinho, esse mundo sensível seria esse mundo dos homens, esse reino que nós vivemos. Já o mundo inteligível seria o reino dos céus, onde as almas boas irão após essa vida terrena. E como atingir esse reino dos céus? Para Platão, seria através da razão, da busca pelo conhecimento. Sai da amnésia e entra num processo de reminiscência. Já para Santo Agostinho, que acreditava que a salvação é atingida através da conversão, da aceitação de Deus, da oração e meditação, e assim alcança esse mundo inteligível. Para Santo Agostinho, o objetivo é o reino dos céus. Um outro ponto que podemos ver em Santo Agostinho é que a questão da fé e da razão, ele será um conciliador entre a fé e a razão. Serão considerados dois pontos conciliáveis, mas que a fé será a prioridade, sem descartar a razão. A razão para Santo Agostinho é importante porque ela nos faz entender a nossa fé. A razão para que possamos ter uma leitura e que através dela possamos chegar até a fé. Santo Agostinho estudava muito, sempre foi um jovem que estudou muito, mas ele mesmo falava que faltava algo em sua vida, que essa falta ele só conseguiu preencher através da fé. Que para ele Deus é o grande Criador, que ele criou o mundo em um grande ato de bondade e que esse ato não se deve ser questionável, é inquestionável. Outros conceitos que podemos entender em Santo Agostinho, o exemplo do amor, que é o amor que nós temos por pessoas do nosso convívio, filho, a esposa, o pai, a mãe, isso na verdade é apenas uma tentativa de um amor verdadeiro. Que aqui nesse plano sensível, não conseguimos sentir verdadeiramente o que é o amor. Que o amor verdadeiro é o que vem de Deus. Santo Agostinho foi um filósofo bom para se estudar, porque ele traz essa ideia cristã na Idade Média. E até os tempos atuais, ele é muito influente. As ideias agostinianas são muito difundidas no cristianismo. E para fechar esse conteúdo que trouxe um pouco do que é a patrística e de quem foi esse homem que sai das mazelas da vida e se torna um homem santo, a ideia de o bem e o mal, Santo Agostinho acredita que não exista o mal, que na verdade o mal é a ausência de Deus. Onde Deus não estiver, o mal acaba se proliferando. Mas a pergunta é, tem um lugar onde Deus não está? Para Santo Agostinho, a ideia do livre-arbítrio é levada muito a sério. Então, se a pessoa não aceita a presença de Deus, ali ele não estará. E que ela estaria propensa ao mal. Então, isso foi mais um pouco sobre Santo Agostinho e a patrística.
Espero que todos tenham compreendido. Muito obrigado.